Ezequiel capítulo 37, um texto, no entanto, conhecido daqueles que são amantes da palavra do nosso Deus. E vamos estar lendo 2 versículos da palavra do Senhor nesta oportunidade, que é o versículo de número 1 e também o versículo de número 2. Ezequiel capítulo 37 nos diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Amém? Podeis tomar os vossos assentos, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, com a graça de Deus, através da sua bondade e misericórdia, o Senhor falará ao nosso coração mediante aquilo que Ele tem reservado para todos nós nessa tarde, em nome de Jesus. Esse texto da palavra de Deus, que, como já disse, é muito conhecido. Nós aqui temos o retrato espiritual da nação de Israel. Esta nação que é uma nação tão querida pelo nosso Deus e por todos nós. Nação essa que foi escolhida pelo Senhor para fazer a diferença no meio das outras nações. O interessante é saber que Deus escolheu Israel não porque Israel era uma numerosa nação ou um numeroso povo. Quando nós lemos a Bíblia em Deuteronômio capítulo 7, o versículo 6 adiante, nós vamos observar e ver que Deus escolheu Israel porque Deus amava Israel. E ele diz mais ali no versículo 7, versículo 8 de Deuteronômio capítulo 7, Deus diz dizendo: eu escolhi vocês, não é porque vocês são numerosos, não é porque vocês são nação grande, eu escolhi vocês porque eu amei vocês. Deus, Ele tem os seus propósitos, e Deus escolheu a nação de Israel com alguns propósitos. Quando nós olhamos para Ezequiel, no capítulo 5, no versículo de número 5, nós vemos que ali tem um texto que muito alegra o meu coração. Quando Deus diz ali em Ezequiel capítulo 5, versículo 5, assim diz o Senhor Jeová, esta é Jerusalém, eu coloquei no meio das nações que estão ao redor dela. Quando nós olhamos para Israel, nós vemos uma nação tão pequenina. Se fôssemos comparar Israel a algum estado do nosso país, do Brasil, nós poderíamos comparar Israel com o estado de Sergipe. Lembrando que o estado de Sergipe é um dos menores estados do nosso país, do nosso Brasil, e Israel ainda é um pouquinho menor do que o estado de Sergipe. Mas Deus disse: eu escolhi e coloquei no meio das nações. Aleluia. E hoje Israel é uma nação poderosa, mesmo sendo tão pequena, mas é uma nação até de primeiro mundo. Por quê? Porque a mão do Senhor estendida está. Quem, pois, fará voltar atrás? Quando Deus estende as mãos para abençoar, não tem quem possa amaldiçoar. Até quiseram no Antigo Testamento amaldiçoar a nação de Israel. Quando nós vemos o texto, em que aquele homem que tentou de fato lançar aquelas palavras de maldição contra Israel, mas foi impedido, porque ele disse: eu não posso amaldiçoar aquilo pela qual Deus já abençoou. Então esta é Israel, povo de Deus, nação escolhida, nação santa, o povo adquirido, que Deus escolheu com seus propósitos. Se eu fosse aqui enumerar os propósitos pelas quais Deus escolheu a nação de Israel, eu poderia dizer que Deus escolheu Israel em primeiro lugar para manifestar o seu poder, porque foi através desta nação que as demais nações puderam contemplar o poder do Senhor. Deus abrindo o mar vermelho para fazer o seu povo passar a pés enxutos. Deus fechando o mar vermelho para matar os inimigos que perseguiam o seu povo. No deserto, Deus fazendo chover maná, mandando provisão para que o seu povo pudesse viver e ter provisão de alimento. Deus fazendo jorrar água da rocha, porque Deus é um Deus que cuidava do seu povo e revelava o seu poder. Em determinada ocasião, Deus se revelou, ou em várias ocasiões Deus se revelou lá no Monte Sinai. E nós vemos na Bíblia Sagrada que chegou em momentos que o Monte Sinai, ele fumegava por causa da presença de Deus. E houve um momento de manifestação tão grande que os israelitas ficaram embaixo e ficaram com medo da manifestação. E disseram a Moisés: Moisés, que o Senhor, que você fale conosco e não Deus, porque a gente não suporta essa glória, a gente não suporta essa presença. E o Monte Sinai estremecia por causa da glória e da presença de Deus.
através de Israel, Deus revelou o seu poder. Através da nação de Israel, e aqui eu lhe mostro o segundo propósito pela qual Deus escolheu Israel. Deus revelou também a sua palavra. Deus entregou os 10 mandamentos. Deus entregou a lei para que o povo pudesse entender qual era a vontade de Deus. Através da nação de Israel, e aqui eu revelo o terceiro propósito, Deus escolheu esta nação para que através dela, o seu Filho amado, Jesus Cristo, pudesse vir ao mundo. Se não fosse Israel, se não fosse o povo de Deus, nós não teríamos a salvação revelada entre nós. Foi através da raiz de Jessé que brotou o Salvador da humanidade. E nós estamos aqui porque fomos alcançados por esta tão grande salvação, que foi revelada através desta nação que nós estamos falando nesta tarde, para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas, meus amados irmãos, Deus tinha os seus propósitos, porque Deus tem propósito em todas as coisas. Aleluia. E entre esses 3 propósitos que aqui citei, eu poderia também enumerar pelo menos mais um. Deus escolheu Israel, esta nação santa, para que ela pudesse fazer a diferença no meio das outras nações, porque tudo era diferente. O Deus de Israel era um Deus diferente das demais nações, porque as outras nações precisavam de deuses para adorá-lo, mas a nação de Israel servia a um Deus, como essa igreja serve, um Deus que ninguém vê, um Deus que ninguém toca, um Deus que ninguém carrega, um Deus que ninguém pode, de certa forma, visualizar, mas sentimos a presença dele, porque ele é vivo e está presente entre nós. Aleluia! Isso foi uma dificuldade na vida de muitos que saíram do cativeiro do Egito, porque eles estavam acostumados com os deuses do Egito, e alguns deles chegaram até a idolatrar o bezerro de ouro e pereceram por causa da idolatria. O que Deus queria para a nação de Israel é que ela fosse uma nação modelo para as demais nações. A vestimenta era diferente, a gastronomia era diferente também. E quando eles haveriam de entrar na terra que manava leite e mel, que era promessa de Deus para o seu povo, Deus havia dito também, lá em Deuteronômio capítulo 7, versículo 1 adiante, você vai ver que Deus deu recomendações dizendo: quando vocês entrarem na terra que eu tenho prometido a vossos pais, vocês não devem se corromper, vocês não devem adorar os deuses deles, vocês não devem entregar seus filhos às filhas deles, e nem tomar as filhas deles para se casar com os vossos filhos, porque assim eles corromperiam a vossa descendência. Mas, meus amados irmãos, quando o povo adentra em terra prometida, terra que manava leite e mel, liderados por Josué, e a Bíblia diz que enquanto Josué teve vida, o povo foi fiel ao Senhor. A Bíblia diz que Josué morreu na idade de 110 anos, e os sacerdotes, a liderança religiosa que permaneceu com vida, o povo ainda continuou fiel por causa dessa liderança, porque vinham acompanhando a vida de Josué e a dedicação de Josué ao Senhor. Mas depois que aquela geração morreu, se levantou uma outra geração, e isso você vai ver no livro dos Juízes, do capítulo 2, versículos adiante. Se levantou uma outra geração que não conhecia o Senhor, e nem os feitos que Deus fizera ao seu povo no passado. E o que é que aconteceu? Eles agora começaram a fazer tudo aquilo que Deus havia dito que não era para eles fazerem. Eles começaram a entregar suas filhas para casar com os filhos das nações que eram pagãs. Eles começaram a pegar e se envolver em casamentos mistos. Eles começaram a adentrar no caminho de idolatria. E não demorou para Deus começar a punir o seu povo. Tempos mais tarde, anos depois, surgiram os reis. E houve a divisão de reino no período do reinado de Roboão, filho de Salomão. E surgiu o reino do norte, com a sua capital, Samaria, sendo Israel. E surgiu também o reino do sul, sendo Judá e a sua capital, Jerusalém. E, meus amados, Israel logo caiu no cativeiro, o cativeiro da Assíria. Os assírios vieram e destruíram Israel com sua capital, porque o povo estava envolvido na idolatria. Judá demorou um pouco mais para cair num cativeiro, porque Judá teve reis mais piedosos, reis que buscaram a presença de Deus, reis que buscaram servir ao Senhor. Mas também, com o passar dos anos e do tempo, surgiram reis que levaram o povo para o declínio espiritual, e Deus começou a levantar profetas para advertir o seu povo,
para que eles não pudessem se desviar da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que o povo permaneça no caminho da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! A Bíblia diz que Deus foi tão amoroso para com o povo de Judá, o reino do sul, que Deus chegou a levantar profetas até de madrugada. Isso você vai ver em 2 Crônicas, capítulo 36, versículos adiante. Você vai ver que Deus levantou profetas. E os profetas se levantavam até pela madrugada, para divertir o povo, para trazer uma palavra de esperança e de conserto. Mas a situação estava tão precária, tão difícil. O coração do povo estava tão insensível, tão duro. Sabe o que é que eles fizeram? Eles começaram agora a zombar dos profetas que Deus levantara. Eles começaram a escarnecer dos profetas de Deus. Deus havia levantado profetas, como foi o caso do profeta Jeremias. E Jeremias, conhecido na Bíblia Sagrada como sendo ele o profeta chorão, o profeta das lágrimas também pudera. Ele foi levantado num período tão difícil da história do povo de Deus, em que o coração do povo estava endurecido, e Jeremias apregoava, Jeremias profetizava dizendo: se arrependam, senão cativeiro vai vir aí, Babilônia virá e arrebentará com tudo e levará vocês para um cativo tão distante que será de 70 anos. Mas o povo não dava credibilidade à voz dos profetas, até que diz a Bíblia Sagrada, que a ira do Senhor subiu tanto, que não houve mais remédio algum que os curasse, e o cativeiro babilônico viria, liderados pelo rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, o império babilônico que dominava a época. Nabucodonosor invadiu Jerusalém por 3 vezes, e alguns estudiosos estipulam datas, dizendo que a primeira invasão aconteceu no ano de 597 a.C., alguns dizem que aproximadamente no ano de 587 a segunda invasão, e outros dizem também que no ano de 586 a terceira invasão, arrebentando Jerusalém, destruindo tudo, para você ter e entender o tamanho da truculência dos soldados de Babilônia. Eles, quando invadiram Jerusalém, eles pegaram as mulheres, eles violentavam mulheres que estavam com crianças de colo, eles pegavam os bebês e arremessavam nas paredes. E tudo isso porque o povo estava voltado contra Deus. E eles começaram a sofrer na mão do império babilônico. Nabucodonosor destruiu Jerusalém, destruiu o templo tão belo que os judeus se gabavam, se exaltavam pelo templo de Salomão, que era o templo mais suntuoso, e é considerado o templo mais suntuoso na Bíblia Sagrada, de tanta riqueza, de tanta beleza. Mas o povo havia pecado contra o Senhor, e como a palavra de Deus se cumpre, assim aconteceu. Nabucodonosor invadiu Jerusalém, levou muitos cativos para a terra da Babilônia, e entre esses cativos que o Nabucodonosor levou, estava entre eles Ezequiel. Ezequiel, que pertencia a uma linhagem sacerdotal. A Bíblia diz que o pai de Ezequiel, chamado Buzi, era sacerdote. E quando Ezequiel, ele foi levado para a terra da Babilônia, alguns dizem que ele tinha idade mais ou menos de 25, 26 anos de idade, era muito moço ainda. Ele tinha um sonho pela frente. Qual era o sonho de Ezequiel? Ser um sacerdote em Jerusalém, ministrar no templo em Jerusalém, assim como seu pai, assim como aqueles que antecederam a ele. Mas como Ezequiel haveria de ministrar no templo, se agora o templo estava destruído e ele estava agora de uma terra distante, longínqua, terra de paganismo, de idolatria? Para alguém, ou quem sabe até para o próprio Ezequiel, o sonho havia acabado, o projeto estava minguado, Ezequiel estava entristecido. E você vai ver em Ezequiel capítulo 1, versículo 1 adiante, você vai ver que Ezequiel estava sentado na beira dos rios da Babilônia, no meio dos exilados que ali estavam. A tristeza estava tão grande no coração dos judeus, que os soldados de Babilônia chegavam para zombar deles. No Salmo 137, os soldados de Babilônia chegavam para os judeus que estavam entristecidos dentro da Babilônia, e eles diziam assim, em tom de zombaria:
Vocês não são um povo que adora? Vocês não são um povo que canta? Vocês não são um povo que rejubila? Cante agora um cântico de Sião para nos alegrar. E o que é que os judeus falavam? Os judeus diziam: como nós podemos cantar se nós estamos distante da nossa terra e a nossa harpa foi pendurada no salgueiro? É muitas vezes assim que o diabo trabalha na minha e na sua vida. Ele usa aqueles que muitas vezes olha para você, que busca fazer tanto na obra de Deus, mas você não ora tanto, mas você não canta tanto, mas você não visita, mas você não entra nesse propósito de oração e de jejum. Cadê você agora? Cadê a alegria agora? Cante agora. E o diabo fica com os seus dados inflamados do maligno, buscando atingir a sua mente, usando pessoas. Mas a seta do diabo vai cair por terra nesta tarde, porque Deus tem negócio na sua vida, e essa perturbação na sua mente, Deus vai repreender, porque todo laço, toda seta, todo dado inflamado do maligno está sendo despedaçado nesta tarde pelo poder da palavra do Senhor. Aleluia. Ezequiel, ele estava no meio dos exilados. Ele estava dentro de um vale. Porque quando Deus mostra a Ezequiel o vale de ossos secos, entenda que Ezequiel, na Bíblia Sagrada, é considerado um dos profetas mais visionários que tem. Pelo menos na Bíblia, é o único profeta que eu vi que Deus tomou em visão pelos cabelos da sua cabeça. Foi o profeta Ezequiel. Foi o profeta de visão, que já começa no capítulo 1 de Ezequiel, ele tendo visões de Deus. E no capítulo 37, Deus pega o profeta e leva a este vale. Que vale é este, pastor? Era a terra da Babilônia. Era o vale onde Ezequiel estava. O vale que Deus havia determinado para o seu servo entrar. Eu disse anteriormente que Ezequiel tinha um sonho de ministrar como sacerdote. Mas como ministrar como sacerdote se agora não tinha templo, ele estava na terra de paganismo. Mas Deus, ele não investe à toa. Deus não perde no seu investimento. Aleluia. Deus tem retorno naquilo na qual ele investe. E se aquele jovem tinha esperança de ser sacerdote e ministrar já na alta idade em Jerusalém, mas Deus haveria de levantar ele como profeta, e de fato como Deus o levantou dentro do cativeiro de Babilônia. E mostrou a ele a situação do povo que estava dentro daquele vale. Detalhe, o texto sagrado diz, no capítulo 37 que nós lemos, verso 1, veio sobre mim, Ezequiel dizendo, a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Na versão linguagem de hoje diz, eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale. Eu pude ver que havia muitos ossos, muito mesmo, e estavam completamente secos. Pergunta, e eu mesmo respondo, quem foi que levou Ezequiel ao vale? Foi Deus. Porque às vezes alguém acha que é o diabo. É o diabo que está me provando, é o diabo que está me levando ao vale. Mas tem coisas que é Deus que nos leva para uma experiência. Não é fácil, mas a Bíblia diz, em Deuteronômio capítulo 1, verso 35, que assim como um pai pega na mão do filho e dá uma volta, Deus pegou na mão do seu povo e deu uma volta com ele no deserto do Sinai. Quando Jesus ele foi tentado por Satanás no Novo Testamento, quem foi que levou Jesus ao deserto? Mateus capítulo 4, verso 1 diz que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Conduziu, em outra tradução, diz que ele foi levado para o deserto. Tem coisas que é Deus que nos conduz. Tem coisas que é Deus que nos guia.
Tem vale que é Deus que nos direciona. Não é fácil, pastor, é verdade, eu sei. Mas Deus tem um propósito no teu vale. Deus tem um propósito nessa situação. Quem sabe você tem dito, eu não queria estar aqui, eu não pedi para estar aqui, mas é Deus que tomou na sua mão e lhe guiou para este caminho, para esta situação. Aleluia. A Bíblia diz que era necessário Jesus passar por Samaria. É necessário você passar por este vale. Tem uma experiência, tem um amadurecimento. Deus está trabalhando em você e através de você grandes coisas irão acontecer. Aleluia. Como é difícil. Às vezes nós olhamos assim e falamos com Deus e dizemos, mas Deus, eu não pedi, Senhor, para estar nessa posição. Eu não pedi para estar aqui. Eu não pedi para estar ali. Assim como o profeta Amós. O profeta Amós passou por uma situação difícil. O profeta Amós que foi um homem camponês, um homem do campo. Um homem que trabalhava com bois. E Deus o chamou para ser profeta no meio do seu povo, da nação de Israel. E quando Amós estava profetizando lá em Betel, isso você vai ver em Amós capítulo 7, versículos adiante, você vai ver que um sacerdote por nome de Amazias chegou para Amós e disse, você não pode profetizar aqui em Betel não. Vai lá profetizar no meio do teu povo, do povo de Judá, como o teu pão lá. Aí Amós vai falar. E Amós vai dizer o seguinte, Amós olha para Amazias e diz assim, fique o Senhor sabendo, o sacerdote, que eu não era profeta, também não era filho de profeta, mas quem falou comigo foi o Senhor e disse, vai e profetiza a casa de Israel, eu estou aqui porque Ele mandou, aleluia. Para Amós talvez seria mais confortante ele estar lá no meio do seu povo, sendo abraçado pelo seu povo, sendo querido pelo seu povo. Talvez seria mais confortável Amós estar ali, tomando conta dos bois, trabalhando com sicômoros. Mas Deus tirou Amós do conforto e o levou para um lugar onde ele seria rejeitado. Vai entender Deus. Quantas vezes você não tem dito, mas Deus, porque tudo isso o Senhor não pediu? Mas é a mão do Senhor que tem te conduzido por este caminho. E até aqui Ele tem te guardado. E até aqui Ele tem te protegido. O vale não é fácil, mas Jesus está com você nesse vale. E eu quero profetizar pela palavra do Senhor, que Jesus vai visitar o teu vale. Você está se sentindo só. As noites têm sido escuras por demais. O sono não chega. Oh, meu Deus do céu. E você fica até quando, Senhor, essa situação? Ele vai entrar no teu vale. Se prepare. Você vai receber a visita de Deus nesse vale. A situação vai mudar. E você vai glorificar aquele que é o Todo-Poderoso e que do nada faz tudo e do tudo faz nada. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que você serve. Se alegre. Louve. Cante. Recamassúria. Renamantorebicaia segue a fá. Vale, lugar de sequidão, lugar de ossos. Ezequiel viu a situação e disse, meu Deus, que situação é essa? São muitos ossos. Você está vendo, Ezequiel? Sim, Senhor, eu estou vendo a situação. Poderão reviver esses ossos, Ezequiel? Pode acontecer alguma coisa aqui de boa, Ezequiel. Ezequiel olhou mais uma vez, fez a avaliação e disse, eu não sei não, Senhor. Do jeito que está, só quem sabe é o Senhor. Deus disse, eu sei. Mas quem eu vou usar para realizar um milagre aqui no vale vai ser você. Porque você tem duas escolhas.
no vale, ou você é osso ou você é profeta. A vida espiritual muitas vezes é tão difícil. E você está num lugar que você olha assim e diz, mas meu Deus, parece que só eu sou crente aqui. E isso é dentro da tua casa, é no trabalho, são em lugares que Deus te leva. E você fica, meu Deus, que situação é essa, Senhor? E fica aquela frieza espiritual rondando perto de você. E você fica ali dizendo, Jesus, tenha de misericórdia de mim. Às vezes é o osso seco do marido, é o osso seco do filho, da filha, é da mãe. E você fica ali no meio dizendo, Jesus, me ajude nesse vale. Tenha misericórdia de mim neste vale. Mas você é o instrumento de Deus que Ele vai usar neste vale. A palavra Deus coloca na tua boca. Aleluia. E o milagre acontecerá. Louvado seja o nome de Jesus. Ezequiel ouviu a voz do Senhor quando o Senhor disse assim, profetiza, Ezequiel. Profetiza esses ossos. Digam a eles, ossos secos, escutem a palavra do Senhor. Ô irmão, como é difícil eu sei que escutar a palavra do Senhor. Às vezes você fala, alguém não dá ouvido. Você aconselha, alguém não quer. Você traz a palavra, alguém não escuta. E você fica ali quase que querendo parar também. Não pare, porque a palavra não é sua. A palavra é de Deus. E Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus não tem compromisso com a minha palavra, mas com a palavra dele. Ele vela pela sua palavra para cumprir. Vai haver algo novo. Aleluia! Glória a Deus. Algo de diferente vai acontecer. Estamos vivendo um tempo tão difícil, de vales, de ossos secos. E a gente fica dizendo assim para Deus, Deus, tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Porque senão daqui a pouquinho também eu posso me tornar um osso seco no meio deste vale, Senhor. Como é difícil. O vento da frieza, irmão, Satanás está soprando dentro das igrejas, dentro dos lares, dentro das famílias. Esse mesmo vento da frieza que Satanás soprou na Europa, que esfriou e apagou a chama do Espírito em muitos lugares. Esse mesmo vento está sendo soprado na nossa nação. É verdade. Meu Deus. Quantos que outrora, quando nós olhamos para a Europa, vimos que há séculos passados, a Europa foi a grande exportadora dos grandes avivamentos, dos grandes missionários. O Brasil foi impactado pelo fogo pentecostal através do fogo que foi aceso na Europa, que começou em Atos e se estendeu pela Europa e chegou no Brasil através de Daniel Berg e Gunnar Wingre. Mas com o passar do tempo, a frieza foi tomando conta. Isso, a irmã está lembrando aqui da Rua Azusa, nos Estados Unidos. E hoje a Europa que no passado exportava avivamentos, enviava missionário, hoje está clamando por missionários. 25 igrejas, com um pastor de 90 anos, ali na Europa, porque não tem jovens. Veja a situação. Nós vemos, meus amados irmãos, que essa é a estratégia de Satanás, que fez com que o lugar onde existia vida, agora a morte espiritual está reinando, mas está ali uma chaminha, uma tochinha acesa. E na Europa temos o nosso missionário pastor Antônio Versosa, irmã Noemi em Portugal. Temos ali na Itália, João Vitor e Priscila. Temos ali na Inglaterra, os missionários que ali estão, lutando, orando, clamando. E a gente aqui no Brasil segurando a corda e dizendo e pedindo misericórdia a Deus. Ele disse, Jesus, tenha misericórdia das nossas igrejas aqui. Tenha misericórdia do nosso país. Tenha misericórdia do nosso Brasil. Quantos ossos secos dentro dos lares. Pessoas que no passado eram vivas, ativas, cheias do Espírito Santo, mas a frieza chegou.
e a frieza pega. Mas da mesma forma que a frieza pega e derruba alguém, essa chama pentecostal, ela incendeia o coração. E se você está no meio desse vale de ossos secos, está quase sucumbindo, seja alcançado pela chama do Espírito e receba a vida neste vale. A palavra que Deus, eu me preocupei muito, irmã Iraci, com a palavra que eu iria trazer nesta tarde. E assim, quando a minha esposa falou do convite da nossa irmã Roberta, eu disse, meu Deus, qual é a palavra que eu vou trazer, Senhor? E logo veio ao meu coração, e a gente fica meio duvidoso, e a palavra é esta: no vale, Deus é Deus de vida. Ele vai entrar com vida no teu lar. Ele vai entrar com vida na tua vida. Ele vai entrar com vida no meio da tua parentela. Haverá um grande reboliço nesse vale. Alguém que está caído será erguido pelo poder de Deus. A sua vida é uma vida que vai gerar também avivamento na vida daqueles que estão apagados. Por isso, tanta barreira. Por isso, tanta luta você tem enfrentado. Não é fácil estar no vale, mas Jesus está com você. Jesus está visitando você. Você que está no hospital, você que está no leito de enfermidade, você que está aí na sua casa, no seu trabalho, você que está sentindo a graça de Deus no seu coração, Jesus vai visitar o seu vale por esses dias. Você vai agradecer pela visita do Espírito Santo. Você será surpreendido, porque alguém que está morto espiritualmente se erguerá, porque a palavra de Deus ela vai entrar. Aleluia. O que traz vida na vida do osso é a palavra. Não é outra coisa, é a palavra. Deus disse a Ezequiel, quando você profetizar, Ezequiel, diga: ossos secos, escutem a palavra. O que traz vida é a palavra, é a palavra. Receba a palavra está entrando no seu lar, a palavra está entrando na sua vida. Receba nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Você não está só. A situação espiritual estava tão difícil do povo judeu dentro de Babilônia, que no capítulo 37, versículos adiante, eles diziam assim: pereceu a nossa esperança e nós fomos cortados. Meus irmãos, para que você entenda, os judeus, quando estavam dentro de Babilônia, eles não tinham mais esperança de ressurgir como nação. Para eles estava tudo acabado. Mas Deus havia dito, será de 70 anos o cativeiro. E ao cumprir 70 anos, eu vou libertar e eu vou reverter a situação. E aqueles que achavam que estavam cortados, e a palavra cortado ali aponta para uma árvore que foi cortada no tronco. Mas escute, uma árvore que é cortada pelo tronco, diz em Jó, que é o cheiro das águas, suas raízes ainda na terra, ela pode reverdecer. Eu lembro-me, eu estava conversando há uns dias atrás com a minha mãe, e na frente da casa dela tinha um pé de aroeira. Esse pé foi cortado, arrancado pela raiz, mas um galhinho de aroeira foi colocado lá no quintal, simplesmente encostado na parede, e nasceu na ponta desse galho uma folhinha, e hoje essa folhinha se tornou uma árvore. Uma árvore de pé de aroeira que surgiu através de uma galha que estava encostada no muro, porque Deus é Deus de milagre. Os judeus achavam que estavam cortados e não tinham esperança, porque o entendimento ali é o seguinte: nós estamos cortados, cortaram a nossa esperança e arrancaram a nossa raiz. Como é que uma árvore vai voltar a ter vida se ela foi cortada e a sua raiz foi também tirada? Na lógica não tem como. Mas Deus, do nada, Ele faz surgir tudo. Ele é o único que multiplica do nada e faz surgir alguma coisa. Na matemática, todo número multiplicado por zero vai dar zero. Mas com Deus, Ele multiplica do zero e faz surgir alguma coisa. Porque esse é o Deus de milagre que nós servimos. Você não está vendo nada.
você não está contemplando nada, a esperança está se secando, mas Deus vai entrar com milagre, vai reverdecer. Ele é Deus de vida, e todo espírito de morte seja repreendido em nome de Jesus. Essa ansiedade que toma conta da sua vida, essa depressão que está tomando conta de você, esse desejo de morrer, seja trocado nesta tarde pelo desejo da vida. Receba vida, receba vida, receba vida. Jesus entra com vida na sua casa, dentro desse hospital Ele está entrando com vida. Oh, a cama surio, neroia cega. Meu Senhor Jesus, que você nessa tarde seja alcançado pela presença de Deus, porque aquilo que está caído, os ossos que estão sobre o vale, escutarão, ouvirão a palavra do Senhor, e se erguerão, e se levantarão, e se colocarão de pé, e estarão de prontidão para receber a ordem do Senhor. Não se espante com o que Deus vai fazer, porque Deus vai visitar. Eu dizia outro dia aqui no culto de Santa Ceia que muitas vezes a visita do pastor não resolve, a visita do evangelista não resolve, do presbítero, do obreiro vai lá e não resolve, a dirigente do ciclo de oração vai lá e não resolve, as irmãs vão e não resolve, mas quando Jesus visita, quando Jesus faz a visita, faz com que Saulo caia de cima do cavalo e escute a voz do Senhor. E aquele que está com o coração endurecido vai dizer: Senhor, é o Senhor. E o Senhor vai dizer: sou eu que estou falando contigo. Vai resistir a minha voz? Até quando você vai resistir à voz do Senhor? Até quando, osso seco, você vai dizer não para o Senhor? Se levante nesta tarde, aleluia, não endureça mais o seu coração, porque Jesus te chama para uma grande obra, Jesus te chama para uma tamanha obra. Você não tem em mente o tamanho da dimensão do que Deus tem preparado para você, mas Jesus quer fazer. Dê o seu passo para Jesus. Seja alcançado pela presença de Deus. Receba a cura desta enfermidade. Enfermidade na alma, mente atribulada, enfermidade no corpo físico. Receba a cura nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui debaixo de uma atmosfera de autoridade espiritual, meu Deus. Porque a palavra do Senhor, ela está sendo falada, pregada, anunciada. O inferno quer que você permaneça caído neste vale. Quer que você permaneça sem esperança. Os pensamentos negativos. Mas Jesus está dizendo: tem jeito. Tem jeito. Ainda tem jeito para você. Entregue sua vida a Jesus agora. Se volte para Jesus agora. Tome a sua decisão agora. Fale aí com Jesus agora, porque Ele está entrando no teu vale com mudança de vida. Glória ao teu nome, Deus. Aleluia. Entregue sua vida a Jesus. Se volte para Jesus. Se volte para Jesus com muita pressa. A promessa de Deus ainda está de pé sobre você. No vale você é osso, você é profeta, e como profeta Deus quer te levantar. Como instrumento dele nesta terra, como pregoeiro da palavra, como anunciador de boas novas, Jesus quer te erguer, quer te levantar. Ele quer fazer algo novo na sua vida. Até quando você vai endurecer o seu coração? Quando a Bíblia diz: quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Se erga, crente rebelde, volte ao primeiro amor com muita pressa. Porque o que Deus falou está de pé. O que Deus falou ao seu respeito ainda está de pé. Aleluia. Que Deus abençoe este trabalho.
Que Deus permaneça abençoando esta live. Que Deus permaneça abençoando a sua vida. A você que nos acompanha, que está nos assistindo nesse momento. Que Deus faça uma grande obra na sua vida, no seu lar, na sua família. Ainda tem jeito, ainda tem jeito, ainda tem esperança. O vale de ossos secos pode se transformar num vale de vida. Terra seca pode tornar a produzir vida, porque com Deus tudo é possível e tudo é possível ao que crê. Deus abençoe as minhas irmãs e muito obrigado, irmã Iraci, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.